sou Mara Bastos e também estou aqui na TV Relacionamento. Esperamos vocês, hein? Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva e hoje convidado aí uns grandes amigos que eu fiz na vida, né? Que é o Nelson Cabral. Cabral, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu. Né? Cabral, nós vamos hoje bater um papo, né, sobre cosmologia, evolução darwiniana e também o uso da biotecnologia. É isso mesmo? Isso, biotecnologia da informação. Biotecnologia da informação. Maravilha. Cabral, para os internautas conhecerem melhor, fala um pouquinho lá sobre você. Então, eu sou engenheiro eletrônico, telecomunicações, né? Sou especialista em satélites, projetos satélites aí. Gostava de olhar para o céu já. E trabalhei como assessor também na Agência Espacial Brasileira. Então eu sou ligado em aeroespacial, né? Em cosmologia, né? E astronomia. E o objetivo aqui da conversa é a gente falar sobre biotecnologia da informação. Como é que a tecnologia da informação está influenciando a nossa vida hoje, né? Maravilha. Todos esses aplicativos inteligentes aí que a molecada usa aí no celular, né? E que nós mais velhos aprendemos a mexer recentemente, né? Perfeito. Mas antes de falar de como esses aplicativos... Para você o seguinte, por que você fala que o universo se formou do nada? Então, antes de chegar no hoje, eu queria falar um pouquinho desse universo, né? Falar um pouco como o universo se formou, como o homem evoluiu no planeta Terra, né? Até chegar nos aplicativos inteligentes, né? E como nós estamos evoluindo a nossa inteligência, né? O nosso cérebro vem evoluindo, né? Nesse período todo. E começando então pelo universo, né? Eu sou daqueles, né, do grupo de físicos aí que entende que o universo veio do nada e para o nada vai. E para se formar de novo, né? Ele veio do nada, vai para o nada e do nada começa tudo de novo, é cíclico, né? Então, que é diferente da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, na minha opinião, é furada, não é lógica. Não tem sentido o universo ter partido de uma cabeça de alfinete, olha o absurdo, que muitos cientistas hoje defendem, né? Partir da cabeça de um alfinete com toda a matéria concentrada, energia e ali um Big Bang. E tudo se formou e chega nesse universo fantástico aí de 1 trilhão de galáxias, né? Então esse 1 trilhão de galáxias, de 1 a 2 trilhões, está aí no meio. Esse é um dado recente. Os cientistas não sabiam calcular direito isso, mas hoje está se estimando aí de 1 a 2 trilhões de galáxias. Nossa, são muitas galáxias. E nós vivemos numa delas, né? A gente vive na Via Láctea, que é uma galáxia média. Agora você imagina 1 trilhão de Via Láctea por aí, né? Então o Big Bang, partindo de um cabeça de alfinete e formar 1 trilhão de galáxias, eu não acho lógico. Eu acho que o universo foi formado de uma outra forma. Eu sigo esse físico americano aí, o Lawrence Krauss, né? É um cara vivo e mora em Arkansas, na Universidade de Arkansas, e ele diz que não é bem do nada. Do nada é um jeito de falar. Nessa grande vastidão aí do espaço-tempo, né? As subpartículas vão flutuando e vão formando matéria em diferentes pontos, não de uma cabeça de alfinete, de diferentes pontos, vai oscilando e vai formando matéria. E a teoria Tem a ver com a teoria das cordas? Exatamente. Então, por que chama teoria das cordas? Porque esses cientistas, e eu me incluo entre eles, dizem que essas ondulações são como se fossem cordas, som de cordas de um violão, de um violino, o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? Essas ondas musicais vão formar subpartículas
as partículas fundamentais, né? Sim. E depois partículas e depois a matéria. Próton, elétron, nêutron. E na época que eu estudei no ginásio, a gente conhecia 3 partículas, né? O próton, o nêutron e o elétron. Né? Exato. Hoje os cientistas conhecem em torno de 20 partículas, né? Naquele laboratório lá na Suíça, o CERN, né? Aquele aparelho chamado LHC, que descobriu recentemente o bóson de Higgs, né? Sim. O bóson de Higgs é uma dessas subpartículas. Hoje, em torno de umas 20 aí, né? A última descoberta é o bóson de Higgs, erroneamente chamada de partícula de Deus, né? Não tem nada a ver com partícula de Deus. Mesmo porque o pessoal lá do CERN vai descobrir partículas mais fundamentais ainda nos próximos anos, né? Essa é uma delas. Nós descobrimos 20, mas estamos nesse bóson de Higgs, mas com certeza os cientistas não vão parar aí, vão descobrir partículas mais fundamentais ainda, né? Que o bóson de Higgs. Então, talvez lá no início, essa primeira partícula aí esteja ligada a essas ondas musicais. Então, essa teoria é que o universo foi formado de um tom musical e não de uma cabeça, é mais coerente. Tons musicais em várias partes e não numa cabeça de alfinete. Eu acredito que os humanos falam isso, né, que a partir do Big Bang, porque é uma teoria muito religiosa, né? É uma teoria muito, na minha opinião, até muito cristã, né? Um dia se fez o universo, boom. E esse boom, os cientistas que também são muito cristãos chamaram de Big Bang. Mas eu acho que não. Eu acho que no espaço-tempo, em vários pontos, em vários momentos, se formam essas ondulações que são aleatórias, imprevisíveis. Uma hora acontece, dá um desequilíbrio e essa ondulação vai se transformando matéria. E a matéria que se formou até agora, desde esse início, a hora que você olha para o universo, você vê apenas 5% do que o homem conhece. Quer dizer, a hora que a gente olha para o universo, a gente só detecta 5% dessa matéria. Existe 95% que a gente não sabe o que é ainda. São as músicas ainda não reveladas. Entendi. Então, desses 95%, a gente diz que 70% a gente chama de energia escura. Por que escura? Porque a gente não conhece ainda. Okay. Os 5% que a gente conhece é o mundo claro. Agora, é o desconhecido ainda, né? 70% é energia desconhecida. E os outros 25% é matéria desconhecida, que a gente chama de matéria escura. Então a gente conhece 5% de matéria real, que a gente vê, as estrelas, o nosso Sol, os planetas, as galáxias, né? Esse 1 trilhão de galáxias. Isso a gente chama de matéria clara, é os 5% só. Puxa, o que a gente não vê é 95%, entende? Mas que a gente está descobrindo o que é isso. Então o universo é formado dessa forma e o que nos toca aqui é a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Então a Via Láctea é um pontinho nesse espaço-tempo. Até eu mostro nesse vídeo aqui, a nossa galáxia é aquele pontinho vermelho. Ok. Ali é a Via Láctea. E ela voa no espaço com umas outras 50 galáxias em torno da gente. Nós temos umas 50 vizinhas. Então a gente viaja no espaço a 700 mil quilômetros por hora, esse bloco todo. Esse bloco todo, ele viaja no espaço, naquela linha branca lá, por uma concentração ali, aquele branco maior, é uma concentração maior, é Virgo, né? É uma região do espaço que a gente chama de Virgo. Certo. Isso os cientistas detectaram isso recentemente. E a gente vai, então, é atraído por esse Virgo, que viaja no espaço também a outros 700 mil quilômetros por hora. Para onde que vai a nossa galáxia? É essa daí que é a resposta? Para onde vai, né? Ali é só o comecinho da caminhada. Certo, entendi. Então, a nossa galáxia está numa enxurrada de galáxias, indo para um aglomerado muito maior, que é Virgo. E então, esse o destino Virgo, a gente nem vê ainda. Não, isso é que a gente consegue medir, né? E aquela lá, Virgo, vai para um grande atrator, que a gente chama de grande atrator,
que é um aglomerado maior ainda, que está atraindo a gente. E essa é a dança da gravidade, da gravitacional. A gravitação é que faz esses blocos irem se atraindo. Então vem umas enxurradas onde a gente está, vem outras aqui de baixo e vão para esse grande atrator. E esse grande atrator também está viajando a 1000 km por hora, até aí a gente sabe. Nós paramos aqui nessa foto. Sim. Mas imagina-se que esse grande atrator está sendo atraído também por um bloco muito maior. E essa foto aqui da nossa galáxia, as 50 vizinhas, o aglomerado de Virgo e esse grande atrator, nós chamamos de nossa casa. E o nome que se dá é Laniakea. Tá. Como o Laniakea foi descoberto lá pela Universidade do Havaí, né? É um nome em havaiano, né? Então, os cientistas de lá é que descobriram isso, que significa paraíso imensurável. Então, o paraíso imensurável é onde nós moramos. Os havaianos deram esse nome. Mas, com certeza, existem blocos muito maiores além disso. Então, isso tudo se formou daquilo que eu falei. Em vários pontos do espaço, a matéria foi se formando, foi se juntando, foi se aglomerando e foi se atraindo. As galáxias, elas se atraem, elas vivem em grupos. O nosso grupo aqui em torno da Via Láctea é um grupo, que a gente chama de grupo local, de 50 galáxias. As 3 maiores são nós, Andrômeda e Triângulo. E elas se atraem. Então, tem uns cientistas aí interessantes que dizem que as galáxias vivem socialmente em grupos. Então elas vivem em grupos, evoluem em grupos. Elas são sociais. Tá, é como se fossem organismos vivos mesmo, né? Essa é uma teoria interessante. Interessante. E essas galáxias, então, elas não é que vieram do nada. Elas vieram de flutuações, estão numa corrida louca e estão se trombando, se juntando. No nosso grupinho ali, essas 50, daqui a 4 bilhões de anos, elas se fundem. Andrômeda está chegando, Andrômeda vai nos comer, a Via Láctea, daqui a 4 bilhões de anos. Mas até lá a gente não está mais lá. Não, com certeza não. Mas ela vai se juntar, mas essa trombada não é uma galáxia trombando com a outra, não é que uma anula a outra, não. Elas se juntam apenas. Andrômeda vai se juntar com a nossa. Vamos supor que o nosso Sol está ali num pontinho. O nosso Sol ele pode nem sentir esse choque. Ele nem percebe. Ele só vai ver que no céu vão aparecer o dobro de estrelas. E não precisa ser explosões aí, não. Pode ser alguma coisa harmônica. Em algum ponto pode ter choque, certo. Mas não quer dizer que vai ter uma trombada. Tá. Não. E nem que a Terra será destruída. Nesse choque não. Tá. Elas se juntam e se amalgamam, né? E se juntam. Existem até teorias que dizem que uma é fêmea e a outra é macho, né? E vão se juntar e formar novos filhotes daí, né? Mas isso daqui a 4 bilhões. Você falou a Terra vai estar aí? Não. Daqui a 4 bilhões a Terra desapareceu. Né? A gente termina em 1,5 bilhão, por outros motivos. Né? O nosso Sol, que é uma estrela pequena, né? Ele tem em torno de 5 bilhões de anos. Ele vai durar mais 5. Meio velhinho já, né? Está na meia-vida. É um cinquentão. E a hora que ele começar a morrer, ele expande. E a hora que ele expandir, aquela massa gasosa queimando, queima a Terra. Né? Então daqui 1,5 bilhão de anos, ele evapora a nossa atmosfera. Então o nosso limite é 1,5. A gente não vai estar aqui também daqui a 1,5 bilhão de Cabral, anos. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Seres formados em outros planetas que orbitam grandes estrelas poderão ser compostos por outros elementos químicos? Ah, isso é legal. Isso tem uma teoria muito interessante. Porque o nosso Sol, que ele está dentro da nossa galáxia, ele tem aí uns 5 bilhões de anos, né? E como é que ele se formou? Ele se formou dos gases naquela região, grandes nebulosas, né? As estrelas se formam de nebulosas. E essas nebulosas, elas contêm vários elementos químicos.
ouro, platina, hidrogênio, oxigênio, cálcio. E esses elementos químicos dessa região vão se atraindo também gravitacionalmente. Gravitação é a força, né? Vão se juntando e vão se apertando e formam uma estrela, que uma hora brilha. Tá. E dessa matéria toda que está em volta se formam os planetas. E o nosso planeta ele foi formado com esses elementos químicos dessa região, dessa galáxia. A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, de estrelas. E cada estrela dessa se forma da sua nebulosa. A nossa é uma estrela pequena, ela é uma amareladinha pequena. Existem estrelas azuis, gigantes, enormes, fantásticas. E em cada região dessa pode ter elementos químicos diferentes. Aqui na nossa região, os elementos químicos que a gente mediu até hoje, vem medindo aí desde 1500, né? A gente analisa os elementos químicos há 500 anos atrás só, é recente, né? Nós conhecemos isso há pouco tempo. E aquela tabela periódica já mudou, já, né? Já aquela tabela periódica do Mendeleev, lá que a gente aprendeu no ginásio. Ela tem 100 elementos químicos, né? Cobre, ouro, platina, zinco. E o elemento químico principal aí é o carbono, cálcio, né? Magnésio. E desse carbono é que a gente é feito. Então, todos os seres vivos desse planeta são seres baseados no carbono. Tem também cálcio, magnésio, mas os humanos, né, a gente tem aqui 70% de água, né, H2O, Sim. E carbono, cálcio, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós viemos dessa nebulosa. Muita gente diz que nós viemos de uma estrela, né, da explosão de uma estrela, de uma supernova. Essa é a teoria. Várias estrelas explodiram lá no passado, os elementos químicos formaram essa nebulosa e formou uma nova estrela, nós. Assim funciona o ninho de estrelas da galáxia, né? Agora, numa outra galáxia, ou mesmo na nossa, numa outra área, podem existir outros elementos químicos que se formam dessa mesma forma e formam seres... São desconhecidos da gente. a gente não conhece ainda. E que não é baseado em carbono. Então pode ser que numa estrela distante aí dentro da galáxia, uma estrela que fique a 5.000 anos-luz de nós, que a gente não viu ainda os seres lá, aqueles seres sejam baseados em tungstênio, por exemplo. Ou ele pode ser meio gasoso também, né? Pode ser baseado em oxigênio, nitrogênio, e forma uma outra, um outro tipo de ser, né? Nós conhecemos esses aqui. Pra você ter uma ideia, hoje, nesse planeta existem 8 milhões de tipos de seres, 8 milhões de espécies. Nós, cachorro, papagaio, peixe, né? Somos 8 milhões hoje, mas nem sempre foi assim. Se você voltar no passado, tinha mais, né? Tinha muito mais. Sim. E muitos desapareceram. Sim. Então, quando a Terra se formou, 4 bilhões de anos atrás, depois que esfriou, né? E as primeiras células começaram a aparecer há 3,5 bilhões de anos atrás, e as procariontes, as primeiras células, e a partir daí os seres vivos vieram aparecendo, células multicelulares, os primeiros bichinhos, né? E ao longo desses milhões de anos foram se aperfeiçoando, né? E nós somos um personagem desse. Nós viemos se formando. Só que nesses 3 bilhões de formação, muitos desses seres vivos apareceram e desapareceram. Por exemplo, os dinossauros, né? Os dinossauros eles aparecem numa época, só que há 60 milhões de anos atrás, por algum motivo, eles acabaram. Dizem que foi um asteroide que chocou com a Terra. Eu tenho outras teorias, né? Eu acho que a Terra entra em fria constantemente. Só que o eixo dos tempos aí é muito grande. A gente não sente isso. Hoje nós passamos por uma calmaria. Nós estamos numa calmaria fantástica. É que nem as naves do Cabral lá, que passou numa calmaria e ficou lá naquele mar. A hora que a calmaria passou, veio o mar revolto e jogou ele aqui para o Brasil, né? Nós estamos numa calmaria cabraliana. E nessa calmaria o homem se desenvolveu. E essa calmaria aqui, eu chuto aí uns 200 milhões de anos. Então, há 200 milhões de anos atrás,
os mamíferos começaram a ficar mais sofisticados. Os mamíferos aparecem lá no Cambriano, né? 500 Sim. milhões de anos atrás é que eles começam a aparecer. E um dos mamíferos somos nós. E é interessante que esses mamíferos, todos eles, né? Girafa, nós, Certo. eles são formados com os mesmos defeitos. É incrível isso, né? Você sabe que as duas bolas aí do testículo, né? Eles têm um canudinho para levar o espermatozoide, cada um tem o seu canudinho para as vesículas seminais, né? Um tem um tamanho, então 30 centímetros. O outro canudinho tem 1 metro. E ele faz um caminho totalmente diferente. Então, backup. é duplicado. Como o rim é duplicado, alguns órgãos foram feitos duplicados, tanto em nós como na girafa, como no porco, no boi. E esses canudinhos, esses dutos, né, eles são assim na girafa, eles são assim no porco, eles são assim no cachorro. Então, esse defeito que existe na gente, existem nos mamíferos. Isso quer dizer que os mamíferos tiveram um indivíduo comum lá atrás. Esse defeito se propagou. Entendi. E não só isso, muitos de nossos órgãos que são mal feitos aqui, nós somos um ser em evolução ainda. Existem em vários mamíferos. Então não é só a gente não é diferente deles. Então os mamíferos vêm evoluindo com acertos e erros. Okay. E só que há uns 40 milhões de anos atrás, um desses mamíferos se destacou, né? São alguns primatas, né, que a gente chama. Então alguns primatas se destacaram e vieram, e muitos morreram. Esses primatas, os que chegam aqui agora, é a evolução darwiniana, né? Eles chegam aqui desse jeito, mas muitos ficaram pelo caminho. Sim. Muitos tipos de primatas que poderiam acabar em nós ficaram, e deu nós. Deu nós esse Homo sapiens, né? E esse Homo sapiens mais inteligentinho, ele aparece aí há 200 mil anos, que são mais ou menos nós, né? E esse mais ou menos nós evoluiu muito o cérebro dele, né? O cérebro dele, que era de 40 gramas, hoje estão aí com 1.400. Aquele córtex cerebral que teve lá dentro. O cérebro, meu tamanho mesmo. Os primeiros primatas têm cérebro de 400 gramas, né? E hoje nós estamos com 1.400 e evoluindo. Existe uma teoria que nós vamos ficar mais cabeçudo, né? Existe uma teoria que nós vamos ficar por aí mesmo. Mas a inteligência, ela começa a aparecer muito mais no homem sapiens. E por que a gente diz que a gente é o mais inteligente, né? Dizem que nós somos os mais inteligentes, né? Eu tenho minhas dúvidas. Desses 8 milhões de seres, parece que nós somos os mais inteligentes. Ô Cabral, deixa eu perguntar o seguinte, o que nos reserva o futuro? Então, essa evolução, né? Da biotecnologia. Essa evolução, primeiro do cérebro. O cérebro começa lá atrás. Como é que ele começa, o humano começa a ficar esperto, né? O primeiro motivo de desenvolver o cérebro é a linguagem. É o homem começar a falar. O homem começou a falar e na comunicação dentro do grupo, lá da tribo, essa comunicação faz o cérebro evoluir. Coisa que não acontece com os outros mamíferos, ou acontece menos com eles, né? Com a gente acontece mais. O segundo motivo é o homem caçar, né? Ele se preparar para a caça. Ele montava a caçada com outros. O terceiro, arremesso de projéteis, né? Nós ficamos especialistas em entender como é que a gente joga um projétil, né? E o último são os memes, né? Os memes, nós temos uma evolução darwiniana que é genética, né? Lá da sua família, lá veio os genes. Sim. Mas além dos genes, a teoria é que vem os memes. Os memes é a evolução da cultura, do conhecimento. A evolução não é só genética, ela é memética também. E esse jeito de caçar, de trabalhar em grupo, que vem lá de 200 mil anos atrás, esse negócio permanece até hoje. Então essas técnicas estão evoluindo também. Nós estamos cada vez mais ficando espertinhos nessas técnicas. E a cultura vem junto.
Ok. Tem uma teoria muito interessante aí que diz que hoje, né, por que você gosta de morar em lugar alto para olhar a savana? Né? Por que você gosta de morar perto do mar, na praia, perto do rio? Isso acontecia muito lá, os primeiros hominídeos É lá o na África. reptiliano, né? A parte reptiliana. Nossa. É. E isso, os homens da savana, né, aqueles primatas da savana, sempre tiveram na cabeça isso, né, que viver perto de um lago, ouvir o barulho de um rio, estar numa praia é bom. Então até hoje a gente gosta de estar numa praia. E tem uma teoria interessante aí que os que moram na praia vão ficar mais inteligentes, mais espertinhos. Então a gente vai evoluir. O Rio de Janeiro, a nossa política não está funcionando muito. Não, mas a praia todo mundo gosta. É Eu verdade. até estava vendo aí um comentário aí de que tirar uma foto do sol, né, numa praia, foi a foto mais relaxante que tem. E isso dizem que é uma teoria que vem lá de trás. O homem contemplava, sempre contemplou a natureza, né? O sol se pondo, a lua, o mar. E essa cena é muito confortante, né? Ela é boa. Faz bem para os olhos. Faz né? bem. Melhor do que você viver num deserto, montanha, aquilo não é legal, né? Num deserto. Certo. Então, hoje nós temos o desejo de morar na praia, né? Tá Ter uma certo. casa na Ô, praia. Cabral, quantos anos aí os próximos seres humanos vão viver? Então, Com a biotecnologia. eu acho, dizem aí que nós vamos viver aí um tempo de vida médio aí de 300 a 400 anos, não mais os 80. Então, tem um pessoal aí que diz, olha, viva mais 50 anos, que a nossa evolução vai ser para melhor, nós vamos curar todas as doenças, nós vamos curar o câncer daqui a 50 anos, não se vai morrer disso. E a velhice, nós vamos ter técnicas para prolongar aí para 400 anos. Né? E uma das coisas interessantes que estão ocorrendo aí é a evolução tecnológica. Então a tecnologia está evoluindo de tal maneira, por exemplo, a nanotecnologia. Cada vez mais estamos construindo materiais sofisticados, estamos saindo do silício e o gálio que constroem os computadores, né, os celulares, Certo. as máquinas, né? Então, estamos saindo do computador físico e estamos indo para o computador quântico. O computador quântico é uma tecnologia que mexe ali com as partículas, né? Sim. Os bósons de Higgs ali que a gente falou, e isso está evoluindo lá pelo laboratório da Suíça. E estamos entrando nos computadores biológicos. Então, daqui a 50 anos, nós vamos ter computadores biológicos. Então nós estamos juntando a evolução tecnológica com o nosso corpo humano. Nós somos seres biológicos, a tecnologia está vindo para a biologia, Certo. a tecnologia está vindo para a nanotecnologia. Então daqui a 50 anos você vai tomar uma injeção que no fundo é um computador, é um nanocomputador que entra na tua veia e resolve a doença. Por exemplo, destrói células cancerosas. Então não vai ter mais cirurgia. Você injeta um nanocomputador. Aí os médicos vão ficar sem emprego, hein? É outra coisa. Ô, Cabral. Não devem ficar, porque é o que a gente acha. Os médicos, eles, na época que a gente estudou, era assim, né? Você vai fazer medicina, engenharia, biologia. Agora não. Esse médico, esse engenheiro, esse biólogo tem que conhecer também as novas tecnologias. Então o médico, daqui a 50 anos, vai ser um médico que vai saber trabalhar com nanotecnologia biológica. Sim. Vai saber trabalhar com isso para curar as doenças, vai ser um outro tipo de médico. Então, com essa nanotecnologia biológica, ou o que eu chamo aí de biotecnologia da informação, os meninos aí, as meninas vão ter que se formar em medicina, mas conhecer essa evolução, que vão ser novos materiais, novos computadores e novos aplicativos. Aplicativos muito inteligentes que vão ser cada vez mais embarcados no nosso corpo. Hoje a gente tem um marca-passo desse que a gente usa aí, daqui a 50 anos a gente vai ter um marca-passo desse jeito que eu estou falando, com nanotecnologia. Hoje nós temos um chip para controlar o Parkinson, daqui a 50 anos a gente vai ter um computador biológico que vai corrigir o Parkinson e vai acabar com o Parkinson. Então, bem provavelmente, daqui a 50 anos, a gente vai implantar aqui uma porta USB aqui atrás da orelha,
Vai ter uma entrada aqui, vai Certo. ser um implante, né? Não vai ficar aparecendo na porta. Certo. E aí você coloca ali memória adicional, aumento de processamento do cérebro. Então o nosso cérebro vai ter uma mistura com essa nova tecnologia da informação, com esses novos sistemas. Nós vamos ter novos materiais, né? e novos computadores. E isso vai ajudar o ser humano a melhorar a memória, primeiro curar doenças, melhorar a memória. E com isso você vai estar inteirão lá com 400 anos. Maravilha. Cabral, nós estamos aí nos instantes finais. Você quer deixar algum recado seu? Ou deixar seus contatos? Fica à vontade, e-mail. Então, nessa Facebook. área de biotecnologia da informação, eu estou trabalhando atualmente em aplicativos inteligentes, né? Que são aplicativos que vão entrar nessa área de internet das coisas, né? Em inglês é IoT, né? Então hoje eu estou numa empresa aí que é a Special One, que é especialista em aplicativos que vão em direção à internet das coisas. Serve para empresas, as empresas usarem essas tecnologias e melhorarem os seus processos de gestão empresarial, e as pessoas utilizarem essas tecnologias não só na sua saúde, no seu corpo, mas na sua casa. Então a internet das coisas no seu lar, né? Você vai saber tudo o que acontece na sua casa pelo celular com aplicativos inteligentes, né? Então você está no seu trabalho e está vendo tudo o que acontece na sua casa. Está sabendo se a geladeira está vazia, está sabendo se tem porta aberta, está sabendo se o bebê está assim ou assado. Então essa internet das coisas, elas estão se juntando com essas novas tecnologias de materiais e aplicativos. E é nessa empresa Special One que eu trabalho. Então qualquer coisa eu estou lá na Special One. Perfeito. Cabral, muito obrigado, viu? Tá, foi assim um papo maravilhoso, né? E espero que você volte outras vezes para falar aí das novas tendências aí. Tá bom. Abraço. Ok. Internautas, nós então finalizamos mais um programa Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.